Pessoal, saiu ainda há pouco, na noite desta sexta-feira, o novo decreto do governador Marcos Rocha em relação à atividade comercial no estado de Rondônia, o que pode e o que não pode. Ele tratou também do uso de máscara, isso para toda a população, medidas em relação ao transporte coletivo de passageiros e uma nova data para, eu diria que o possível retorno às aulas na rede pública e na rede particular. Olha, um decreto bem complicado, todo remendado, difícil de ser entendido e a gente estava traduzindo isso em palavras para vocês. Antes eu quero agradecer mais uma vez, não só a população da nossa região de Paraná, Ouro Preto e Jaru, mas todo o estado de Rondônia tem me acompanhado, agradeço o carinho. Se você tem Instagram, me siga lá, não vai aparecer porque esse material não será editado, mas é @EdivaldoGomesRO2, @EdivaldoGomesRO2. Vou ficar feliz, aliás, feliz nesse período é complicado, vou ficar grato se você me seguir lá. Caso tenha canal no YouTube, se inscreva no nosso canal e também acione o sino para as notificações. Pessoal, olha, o tanto que eu tive que ler, eu tive que imprimir todos os decretos anteriores do governador para entender o atual, que é pequeno, mas é todo remendado. Seria melhor ele revogar os anteriores, escrever um novo texto, uma nova redação, de forma que você, comerciante, conseguisse entender. Mas nós conseguimos traduzir aqui para vocês. Primeiro, antes de trazer aqui esse novo decreto, eu faço uma retrospectiva dos últimos fatos em relação à atividade comercial e as providências para enfrentar o coronavírus e a Covid-19 em Rondônia. O governador primeiro baixou um decreto proibindo tudo, deixando as atividades essenciais. No dia 5 de abril, ele baixou um novo decreto, liberando mais atividades comerciais e dando aos prefeitos a possibilidade de abrir uma outra parte do comércio a partir do dia 12 de abril. E isso aconteceu. O dia 12 foi um domingo, vários prefeitos baixaram decreto, possibilitando a abertura de muitas atividades comerciais na segunda, dia 13. No dia 14, uma juíza de Porto Velho, doutora Inês, não me recordo agora o sobrenome dela, deu uma decisão falando o seguinte, que várias das atividades que foram flexibilizadas estavam proibidas e o governo tinha 24 horas para suspender essas atividades. O governo passou a semana toda sem se manifestar, porque ele estava tentando, nesse prazo, derrubar a decisão na segunda instância. A ação do governo está no Tribunal de Justiça de Rondônia com o desembargador Renato Mimessi. Como não saiu nenhuma decisão, ele teve que baixar um novo decreto. Caso contrário, ele poderia ser preso por desobediência à ordem judicial. Mas, Edivaldo, o que ele escreveu em relação a tudo isso nesse novo decreto? O que foi possível concluir depois de ler tudo, esse monte de remendo que publicou o governador Marcos Rocha? Bom, vamos lá. Primeiro, as aulas, elas continuam suspensas até o dia 25 de março, na rede pública e na rede privada. O comércio, ele proibiu o que a juíza tinha proibido. Ele tinha liberado vários. Dos vários, a juíza proibiu alguns e ele teve que proibir esse alguns também. Já já eu trago o que pode e o que não pode em termos de comércio. Aqui eu diria, ele proibiu o que a juíza proibiu. Nesse novo decreto, ele deu aos prefeitos o poder de tomar decisões locais que sejam embasadas nos dados em relação à Covid-19 e também nos protocolos do Ministério da Saúde. Ou seja, ao tempo que ele acata as proibições que foram determinadas pela decisão da Vara da Fazenda Pública de Porto Velho, ele deu aos prefeitos a possibilidade de flexibilizar, desde que eles tenham dados científicos em relação ao número de Covid-19 nas cidades, quais providências eles têm em relação a um possível surto e ainda embasado nos protocolos do Ministério da Saúde. Os prefeitos agora estão com a bomba nas mãos.
Táxi, aplicativo, continua como antes. Olha, tudo que eu não falar aqui é porque continua como antes. Igreja, táxi, aplicativo, tudo continua como antes. Transporte coletivo é aquele transporte onde o cidadão vai dentro do ônibus. Antes tinha que desinfectar com álcool e gel e tinha lá uma lotação máxima. Agora não, a lotação máxima é o passageiro sentado e o passageiro deverá estar com a máscara. Não fala mais em desinfecção do veículo com álcool e gel. Agora o passageiro tem que estar com a máscara. E aqui nós temos uma atribuição à população. Antes havia a recomendação para você que está nos acompanhando, comerciante, empresário ou não, funcionário, enfim, todos nós. Antes a recomendação era que deveríamos usar máscara. A partir de agora, não. A partir de agora, deve usar máscara. O novo decreto do governador Marcos Rocha estabeleceu que, a partir de agora, é obrigatório o uso de máscara quando você sair da sua residência. Edivaldo, e o comércio, afinal de contas? O que pode e o que não pode? Bom, em relação ao comércio, ele tinha liberado várias atividades, aí a juíza falou, não, essas não. Então, ele proibiu, nesse novo decreto, as seguintes atividades. Loja de eletrodomésticos, proibidas. Lojas de confecções e calçados, proibidas. Livrarias, papelarias e armarinhos, proibidos. Concessionárias, locadoras e vistorias de veículos, proibidos. Lavanderias, proibidos. Outras atividades econômicas com baixo fluxo de pessoas e prestadas sem contato físico e sem utilização de instrumentos, utensílios e equipamentos comuns entre vários usuários. Proibido. Tudo isso aqui estava numa relação que os prefeitos haviam liberado, mais outras atividades. Essas outras ficaram. Essas a juíza falou, essas não. Então ele, como não derrubou a decisão, ele baixou um novo decreto sob pena de ser preso, porque ele já estava desobedecendo a ordem judicial. Então, proibidos: eletrodomésticos, lojas de confecções e calçados, livrarias, papelarias e armarinhos, óticas e relojoarias, concessionárias, locadoras e vistoria de veículos, ainda lojas de lavanderias e atividades de baixo fluxo e com contato de objeto de pessoa para pessoa. Edivaldo, o que ficou permitido a partir de então? Vamos lá. Restaurantes e lanchonetes, exceto self-service. Não pode você ir lá, porque senão todo mundo pega na concha da escumadeira, vai ficar ruim. Então, tem que levar na mesa. Essa atividade pode, independente de ser na margem da BR ou dentro da cidade. Lojas de equipamentos de informática estão permitidas. Óticas e relojoarias estão permitidos. Lojas de máquinas e implementos agrícolas estão permitidas. E aí segue aquilo que já vinha permitido de decretos anteriores. Açougues, panificadoras, supermercados, atacadistas e distribuidoras, lotéricas e caixas eletrônicos, serviços funerários, clínicas de atendimento na área de saúde, clínicas odontológicas, laboratórios de análises clínicas e farmácias, consultórios veterinários, comércio de produtos agropecuários e pet shops, postos de combustíveis, indústrias, obras e serviços de engenharia e lojas de materiais para construção, oficinas mecânicas, autopeças e serviços de manutenção. Então, tudo isso que eu falei agora estão permitidos. E os prefeitos estão agora com a bomba nas mãos, porque ele estabeleceu que, de acordo com a Constituição, quando trata dos municípios, observando normas do Ministério da Saúde, dados da Covid-19, os prefeitos poderão estabelecer sobre a atividade local, ou seja, é uma grande bomba. E nós temos um decreto do prefeito Marcito, em Ji-Paraná, e outros decretos municipais. Como fica?
fica da seguinte maneira: esses decretos já estavam estabelecidos, eles caem automaticamente porque tem um decreto superior. Caso queira permitir essas atividades, os prefeitos terão que elaborar um novo decreto. A partir deste sábado, o nosso entendimento é de que aquelas atividades comerciais aqui proibidas já devem fechar as portas, porque o decreto ele entra em vigor já na noite desta sexta-feira e ele já é público. Então, quando ele torna público, já é de conhecimento do comerciante. Quais são esses comércios? Loja de eletrodomésticos, loja de confecções e calçados, livrarias, papelarias e armarinhos, concessionárias, locadoras e vistorias de veículos, vamos ver mais, lavanderias e atividades com baixo fluxo e com compartilhamento de objetos e utensílios entre pessoas. Olha, foi bem difícil. O decreto atual do governador, deixa eu dar uma olhada no número dele aqui, é o decreto 24961, de 17 de abril de 2020, portanto, desta noite, muito remendado. Teve que ir lendo, marcando, para chegar a essa conclusão. Acho que se o comerciante ler, vai falar, meu Deus, o que é isso? Quero agradecer aqui ao Valdenir Azevedo, hoje acompanhado da digníssima Alaine Azevedo aqui no estúdio. Ele que recebeu o auxílio de R$600 por ser mãe solteira. Se você gostou dessa informação, dá um like e se inscreva no nosso canal. Beijo, boa noite para vocês.